Construção religiosa mais antiga de Uberlândia, em Minas Gerais, a Igreja do Rosário substituiu, na década de 1930, uma pequena capela construída no século XIX. O Fé na Estrada desta semana desembarca aqui para conhecer detalhes da história deste símbolo mineiro. Apesar de ser a mais antiga, a igreja pertence à região da paróquia Santa Terezinha, catedral da cidade. A primeira capela é datada de 1876. Foi substituída por outra em 1910. A atual foi finalizada em 1931 e conserva quase as mesmas características da época. É uma referência religiosa do nosso povo. Essa igreja é muito antiga. Você vai encontrar em fotografias bem longe da nossa época, você vai encontrar nessas fotografias a figura da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela faz parte do cartão postal dessa cidade. Não se pensa em Uberlândia sem se referir à Igreja Nossa Senhora do Rosário. Você vai perceber assim que até mesmo a disposição dela, ela nos lembra muito ainda os passos antigos, né? Por exemplo, o altar-mor dela é naquele tempo em que a missa ainda era celebrada em latim e o padre de costas para o povo, né? Então a Igreja Nossa Senhora do Rosário também nos possibilita isso, né? Uma viagem no tempo, né? Antigamente, como era? Então, se aquele altar, por exemplo, está naquele lugar, é porque isso, na época, era importante que fosse naquele lugar favorecer, então, o culto litúrgico da igreja. A imagem da Virgem do Rosário veio do Rio de Janeiro e foi abençoada por Dom Frei Luiz Santana, bispo de Uberaba, diocese a que Uberlândia pertencia na época. Aqui dentro hoje nós podemos encontrar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, juntamente com a imagem de São Benedito, a imagem do Cristo ressuscitado que fica no altar, o Santíssimo Sacramento também, né, que tem um local todo especial dele. E na sacristia da igreja nós temos outras imagens também antigas, que fazem parte da Semana Santa e de outras festividades, né? A importância da igreja foi crescendo ao longo das décadas. A praça se chamava Rui Barbosa, mas foi rebatizada. Aqui também é a sede da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia, que desde 1874 realiza a Festa do Congado. Ela concentra ali ao redor dela um movimento muito interessante que é dos congados em Moçambique e Catupês. Então eles têm essa igreja como referência. Então, pelo fato dela ser dedicada a Nossa Senhora do Rosário, dedicada a São Benedito como referência para os negros, então uma vez por ano esse povo todo, esse congado todo se concentra ali e se realiza a festa do congado, que é simplesmente maravilhosa, que acontece sempre no segundo domingo do mês de outubro. E ali eles, com as suas danças, com seus cânticos, com as suas orações, eles vão agradecer a Deus as graças recebidas, reforçar seus pedidos pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Importante patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais, a igreja foi tombada em 1985, após uma revitalização que resgatou elementos da construção, como a pintura. Saiu de cena o azul e o amarelo voltou a colorir a parte externa. Então hoje nós estamos tratando de um imóvel tombado. Então tudo que tem dentro da igreja foram preservados, então pouquíssimas coisas sofreram alterações. A nave da igreja, por exemplo, nós temos pinturas e essas pinturas elas foram restauradas e foram assim cuidadas, né, desde a época daquelas primeiras pessoas que fizeram. Então as pessoas que fizeram o processo de restauração, eles conseguiram preservar o que anteriormente tinha sido feito. Símbolo de Uberlândia, querida pela comunidade, a Igreja do Rosário atravessa gerações, mas também passa por dificuldades, principalmente com o vandalismo, que ataca a fachada insistentemente. É uma igreja muito importante da cidade, com valor histórico muito grande, muito grande. Porém, o que a gente pede, né, a toda a comunidade é que nos ajude a cuidar desse bem valioso, porque é um bem que ele vem sofrendo com alguns atos de vandalismo.
Então, a diocese, ela procura sempre preservar, procura estar cuidando, mas porém, a gente não consegue sempre fazer as adaptações e as restaurações necessárias, pelo fato da gente sempre depender de contribuição dos fiéis. Nossa visita à Igreja do Rosário fica por aqui. Para rever essa história ou conhecer outras viagens, acesse nosso site. Até a próxima. Tchau!